bem? Boa noite a todos vocês. Graças a Deus estamos novamente, mais uma live de oração. E vamos juntos, né? Das 23 até as 23h30. E a partir da meia-noite até 1h da manhã, estaremos orando por todos vocês que nos acompanham. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. E o primeiro versículo, e eu vou ler alguns na sequência. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 3 e 4 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim sereis também da consolação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta, né? Falando exatamente isso, se referindo ao Pai, ao nosso Deus, como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É assim que ele se refere ao Pai nesta carta. E eu estava ainda no sábado conversando com alguém, e aqui perto de casa tem um senhor que ele vende pastel e garapa de cana. E um senhorzinho já deve ter os seus 70 e poucos anos de idade, e sempre com a sua esposa trabalhando com ele. E eu fiquei durante aí 30 dias fora, né? E eu perguntei para uma pessoa que trabalha no posto ao lado, falei, e o senhor, por que não está mais ali vendendo a garapa? Aí ele disse, não, o senhor não sabe? Não, ele foi tomado pelo Covid. E a esposa também foi tomada pelo Covid, mas ela faleceu. E a filha dele também foi infectada pelo Covid. Falei, como está? Ela faleceu também. Aí ele disse, mas ele era um homem da fé, e por isso ele está vivo. E eu fiquei pensando, puxa vida, que triste, né? Porque a esposa, até onde eu sei, também era uma mulher de fé. E ela morreu. E a filha? Então, às vezes, nós, muitas vezes com muita boa vontade, mas sem o devido cuidado, sem o devido entendimento, sem a devida prudência e sem o devido discernimento do Espírito Santo, a gente acaba falando o que não deve e fazendo um julgamento errado. Será que esse senhor, graças a Deus que a sua vida foi poupada, ele era melhor do que os demais? Será que só as pessoas que não são da fé é que morrem? Ele disse, esse senhor é da fé, por isso ele está vivo. E as pessoas que não sobreviveram? E o texto bíblico, ele fala que nós somos consolados na nossa tribulação para consolarmos outros. Somos consolados
E Deus faz de nós consoladores. Os problemas, as dificuldades, as tribulações que enfrentamos estão fazendo de nós pessoas consoladoras. As misericórdias de Deus sobre a nossa vida têm feito de nós pessoas misericordiosas ou não? Muitas vezes nós negamos a nossa dor, negamos a nossa tribulação e negamos as nossas fragilidades e colocamos sobre a vida dos outros um peso que Deus não colocou. Gente, não preciso nem dizer do tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Quantas pessoas nós perdemos, quantos amigos, quantos parentes, quantos pastores nós perdemos. E esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Se estamos bem, não tivemos nenhum problema de enfermidade, Covid, câncer, qualquer outra doença, nós precisamos entender isso como um ato de misericórdia de Deus. E é a mesma misericórdia que nós temos que expressar às pessoas. E se nós não fomos poupados e tivemos uma doença e sofremos, ou tivemos uma perda, que o Espírito Santo console a nossa vida, para que sejamos instrumentos de consolação, de conforto, àqueles que tanto precisam. E se porventura vidas não foram poupadas, graças a Deus que a minha vida foi poupada. Quando eu fui para o hospital, eu estava preparado para qualquer situação. Lógico que eu queria voltar para casa como voltei, mas eu poderia não voltar. Não imaginava que a minha esposa e minha filha de repente estariam numa situação pior do que a minha. E graças a Deus, Deus poupou a minha filha, número 2, e poupou a minha esposa. Graças a Deus por isso. Agora, se eu não voltasse, eu gostaria que todos pudessem louvar a Deus, porque Deus é o Deus que nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo são vencedores sempre. Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo está falando desta consolação. E quando fala de consolação, ele está falando de pessoas que receberam conforto. E gostaria de que os irmãos aqui de Coríntios recebessem o conforto no meio da tribulação, no meio da dor. Paulo estava aqui colocando como alguém que enfrentou também grandes lutas, alguém que enfrentou grandes dificuldades e tribulações, mas alguém que louvou a Deus o tempo todo. Não quer dizer que não sentiu dor, mas ele deu um exemplo de quem amava a Deus e que poderia louvar a Deus. E o fez. E como autoridade ele fala que Deus nos consola para que possamos consolar aos outros. E eu fico pensando, sobre esta autoridade de Paulo, porque passou pelo sofrimento, e podendo consolar a outras pessoas. Há muitas situações que nós passamos difíceis e que Deus permite isso para que nós possamos compreender a dor da outra pessoa. Às vezes a gente diz, não foi nada porque não fomos nós que... essa dor não está sobre nós, é a dor do outro. Quem já passou fome, quem já sentiu frio, ele sabe o que é isso e pode entender
aqueles que passam a fome e aqueles que passam frio. Aqueles que já tiveram perda, eles podem entender aqueles que perderam alguma coisa. Então, meus irmãos, há muitas tribulações que passamos, é para que nós sejamos pessoas mais sensíveis, para que tenhamos empatia com as outras pessoas, para que a gente não se sinta superior a ninguém. A Bíblia diz que o Senhor Jesus era um homem de dores, né? Alguém que sentia dores. E assim, meus amados, e nós, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, precisamos ser pessoas melhores. E não tentar arranjar uma culpa para aqueles que estão sofrendo. Nós conhecemos a história de Jó, e se apresentavam pessoas, e até amigos, e até esposa, tentando arranjar, descobrir a razão de Jó estar sofrendo do jeito que estava sofrendo. Amados, vamos ser consoladores, vamos ser misericordiosos, a mesma misericórdia que recebemos, vamos demonstrar para as outras pessoas. A mesma consolação que eu e você estamos recebendo, vamos consolar as pessoas que tanto precisam. Não vamos nos colocar numa posição de juízes, de superiores. Não. Eu estou vivo, minha família está bem, pela graça e misericórdia de Deus. Eu não mereço. Tive a oportunidade de experimentar o carinho de tanta gente. Eu vi a mão de Deus através das mãos das pessoas. Eu pude receber oração de tanta gente. Que coisa boa. E que nós possamos fazer isso, com outras pessoas também. Tentar compreender a dor, o sofrimento das pessoas. E não levar para elas mais um peso. Mas mostrar o quanto Deus ama. Há muita gente, há muitas coisas que a gente não consegue entender. E aquele senhor que conversou comigo, na sua simplicidade, ele disse: esse homem era um homem de fé e não morreu. Mas a esposa morreu, a filha morreu. E daí? Esses não tinham fé? Tudo isso tem que fazer de nós pessoas melhores. Que o Pai das misericórdias, que o Deus de toda consolação, em sua misericórdia e amor, possa proporcionar a todos nós, no meio das dificuldades, possa proporcionar consolo, nos dar alegria, nos dar força, nos dar ânimo. E com certeza, nós poderemos cuidar de muitas pessoas que estão precisando. Deus abençoe você. Eu farei agora uma oração por todos vocês que estão nos acompanhando. Grande Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, Deus de misericórdia e Deus da nossa consolação, que nos consola para fazer de nós consoladores. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador, que esteja consolando, confortando a todos aqueles que estão em tribulação. Que o Senhor se manifeste como amigo, como Pai, que possa estar junto conosco em todos os momentos, e nos momentos de lágrimas, enxugue todas as lágrimas. Deus amado, eu oro pelos doentes, pelos oprimidos, pelos angustiados, aonde quer que estejam, sejam curados, sejam libertos. Pai Celestial, eu quero te agradecer por todos aqueles que estiveram orando por mim, que mandaram mensagem de ânimo, de encorajamento. Obrigado, Pai.
por todos os anjos que o Senhor enviou para cuidar da minha vida, pessoas ali do hospital, Senhor, o doutor Kendi, todos os enfermeiros, ó Pai, o doutor Alcinor, o doutor Eduardo. Obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Silas e da pastora Carmen, que estiveram orando por nós e ligando praticamente todos os dias. Obrigado pelo pastor Marciano, obrigado pela minha equipe de trabalho que esteve também orando por nós. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que tem estado conosco todos os dias. Obrigado, Pai. Eu oro por cada pessoa que está conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Um grande abraço. Deus abençoe você e a sua família.